paz do Senhor Jesus a todos. Nesta feita teremos o propósito de falarmos algumas informações a respeito do Rio Jordão e a sua influência no mundo e também no meio do povo de Deus. Eu quero ler um texto das Escrituras, um texto bastante curioso, que eu mesmo levei muito tempo sem entender o real pano de fundo desse texto. Como que eu poderia contextualizar esse texto para entender o que ele realmente queria dizer ou quer dizer? Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, no versículo 5 e 6. Diz assim o texto: Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios serão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies nele, que te digam coisas boas. Eu quero ler uma parte desse texto em uma outra tradução de Bíblia. Esse texto que eu acabei de ler está na Revista e Corrigida. Essa revista e atualizada Bíblia de Estudo Vida. Uma Bíblia muito boa, principalmente para se fazer estudo com ela. O texto vai dizer assim: Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Até aí tudo bem. Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Olha a diferença. Olha a diferença. Então, às vezes, uma Bíblia ela é mal traduzida. Quando se pega o original, você vai entender que aquele texto, da forma que foi traduzido, é muito difícil de você entender o contexto do texto ou da passagem. E qual era a razão dele estar dizendo isso aqui? Jeremias, Deus está falando para Jeremias. Ele estava numa situação e ele estava reclamando com Deus, que estava muito difícil para ele. Então Deus fala isso para ele. Agora, interessante, se em terra de paz não te sentes seguro, que farás nas florestas do Jordão? Ou na floresta do Jordão? O que Deus está dizendo aqui para Jeremias? Ele está dizendo para Jeremias que naquela região, que é chamado de região da enchente do Jordão, ou seja, região do fértil crescente, um lugar onde a vegetação era intensa e a região era boa de plantio, era uma região muito fértil. E também chamado região de vegetação luxuriante, ou, como eu já disse, fértil crescente. Então era uma região onde o rio transbordava, o Rio Jordão transbordava, e fazia com que aquela região fosse muito fértil. O mato era intenso e fechado, e ali viviam as feras do campo. Então era uma região extremamente perigosa para qualquer homem que se atirasse por entrar, por
explorar. Embora fosse uma região muito boa para o plantio por ser fértil, mas tinha que enfrentar as feras do campo que estavam todas ocultas naquela região, porque o resto era tudo deserto. Então você lê o texto, se você não conhecer a realidade, fica difícil de entender. E às vezes uma tradução bíblica dificulta mais que a outra. Enquanto uma fala na enchente do Jordão, o outro já fica mais perto, que era na mata do Jordão. Ou seja, ali era a região de Moabe, na verdade. Era o chamado de fértil crescente, que era uma região às margens do Rio Jordão. Para falar um pouquinho do Rio Jordão, eu fiz uma pesquisa, algumas anotações. O Rio Jordão ele se apresenta com mais ou menos 260 quilômetros de extensão. Então é um rio que não é assim grande coisa. Na realidade ele vai dar uns 130 quilômetros de distância dele. Mas como ele é um rio muito sinuoso, quando se mede o rio, ele chega a essa soma de 260 quilômetros. Então ele é um rio sem muita importância. Ele é um rio não navegável, porque nunca passou uma navegação significativa lá no Jordão, por ele ser um rio muito raso. Durante toda a sua extensão, ele varia entre 2 metros e 4 metros de fundura. Por ele ser um rio raso, um rio comum, ele era um rio que nunca foi muito bom para se pescar. Ele não era um rio muito bom para peixe, por ser um rio assim, não era um rio muito fundo. Mas existem alguns fenômenos extraordinários nesse rio. E é considerado o rio mais famoso do mundo. Ele tem umas características muito interessantes ou até muito estranhas. Ele é um rio muito, mas muito sinuoso. E é um rio que começa aos pés do Monte Hermon, começa mesmo do degelo do Monte Hermon. Em seguida ele recebe 2 rios. E aí ele cria um pouco mais de significância. E ele recebe, o primeiro significante que ele recebe é o Yarmuk. Depois recebe um outro rio que ajuda bastante. E depois ele recebe vários afluentes. Algum lugar ele é raso e mais largo que dá para atravessar a pé. Outros lugares ele é mais estreito e um pouquinho mais fundo, mas não passa de 4 metros de fundura. Nesse rio acontece coisas de muito significado. O Rio Jordão já começa que a palavra Jordão é o que desce. O vale aonde o Rio Jordão, onde tem o leito do Rio Jordão, chamado de Gor. Gor ou Vale do Jordão. Não tem cidades significantes nas margens do rio, porque o rio não era bom para fertilizar a região, para se montar, para se plantar, essas coisas não era grande coisa o rio. Então era um rio que não tinha muito significado nessa parte. Então o que desce? Um rio que começa poucos metros, não chega a 20 metros acima do nível do mar, e começa a descer, só descer, só descer, só descer. Quando ele chega no Mar da Galileia, ele já está com mais ou menos 210 metros abaixo do nível do mar. Esse rio não demora muito para ele chegar no Mar da Galileia, e depois do Mar da Galileia, mais uns 150 quilômetros, ele já deságua no Mar Morto. Então é um rio que é um dos únicos rios do mundo que é abaixo do nível do mar. É o único rio do mundo que não deságua no oceano, não deságua no mar. Ele vai desembocar no Mar Morto. O Mar Morto é um lago de sal, não é um mar, e ali desaparece.
Às margens do Rio Jordão tem acontecido uns fenômenos chamados Bolaina. Às margens, bem às margens do Mar Morto, melhor dizendo. E essas bolainas são fontes de água doce, água potável. Talvez o Rio Jordão, ao desembocar ali, ele se espalha fora. E quando ele chega próximo do Mar Morto, ele fica um pouco salgado. E os judeus, eles não faziam rituais religiosos e nem os batismos de prosélito nessa água, porque essa água ela tinha um pouco de sal. E João Batista batizava no Jordão e exatamente nessa região aonde os judeus não batizavam. E os historiadores alegam, os teólogos alegam que João Batista quebrou o paradigma do judaísmo para que houvesse a ponte, a passagem do judaísmo para o cristianismo. O cristianismo com uma nova dinâmica, com novos rituais, com novas doutrinas, já começa quebrando esse paradigma de não batizar naquela água, não desenvolver atividade naquela água lá por ser uma água meio salgada, que para a lei judaica não servia. No entanto, João Batista já veio batizando nessas águas. Isso é uma coisa surpreendente e os teólogos dizem que João Batista estava quebrando esse paradigma para já começar a mostrar que o cristianismo era diferente, tinha sua própria estrutura e a sua forma de um viver diferente. Muito bem, então nós já vimos que o livro do profeta Jeremias, no capítulo 12, vai falar do fértil crescente ali, uma região chamada de luxúria, porque era uma região de muita fertilidade. E nós chegamos sem nenhuma novidade até o Mar da Galileia. Então, o Mar da Galileia, antigamente chamado pelos judeus de Quinerite ou Quinerete. Depois ele passou a ser chamado de Mar de Tiberíades, Mar da Galileia e Mar de Genezaré. Então são tudo nomes que são dados ao Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia, na verdade, ele é formado pelo Rio Jordão, né? O Rio Jordão, na sua extensão, ele passa pelo Mar da Galileia nesse vale. E é um vale que tem uma característica totalmente diferente das demais extensões do rio. É um lago que não é um mar, mesmo porque é água doce, mas é um lago com aproximadamente 25 quilômetros de extensão, por 13 de largura. A maior profundidade, ele chega a 45 metros nesse vale. O lugar mais fundo dá 45, depois ele vai ter várias profundidades. A força maior do nome, porque são 12 cidades às margens do Mar da Galileia. As cidades mais famosas era Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que é uma cidade importante biblicamente falando, a cidade de Gadara, dos Gadarenos, né? Magdala e a própria Tiberíades. Então ele vai receber o nome muitas vezes de acordo com a cidade que está às margens dele e a importância da cidade. Na verdade são 12 cidades, mas essas que eu apresentei aqui são as mais importantes, que eram na época do Novo Testamento. Essa Galileia
que daí ele vai receber o nome de Mar da Galileia. A Galileia é chamada de Galileia dos Gentios, porque era uma terra que tinha sido doada por Salomão quando construiu o templo, em pagamento da ajuda do rei de Tiro, que auxiliou Salomão na construção do templo, e ele deu essa terra para esse rei, mas era uma terra improdutiva, uma terra ruim, e o rei revoltado, depois de algum tempo, devolveu essa terra. E as pessoas que moravam nessa terra, a grande maioria eram gentil, não eram judeu. Depois os judeus, poucos que moravam ali, se revoltaram e eles se separaram numa ponta da região da Galileia, e a Galileia ficou para os judeus como uma terra inútil, pois a grande maioria das pessoas que moravam ali eram gentios, não eram judeus. E alguns judeus que moravam por ali eram pobres, bem pobres. Então, daí vai os nomes desse mar. E ele tinha algumas características muito interessantes. Devido ao fato dele já estar a uns 200 e poucos metros, 210 metros, abaixo do nível do grande mar, ou do mar grande, haviam fenômenos da natureza. Embora ele fosse uma parte cercado por montanhas, uma cordilheira, mas ele recebia provavelmente os ventos que vinham do mar. E dizem os historiadores que era possível acontecer até 3 tempestades no mesmo dia. Então era um lago bem perigoso. Quando as tempestades se formavam, as embarcações, as pequenas embarcações de pescadores, corriam um risco muito grande. E daí nós vamos ver os fenômenos como Jesus andando sobre as águas, a pesca maravilhosa. Mas já diferente do Jordão, esse lago era um lago de muito peixe. E a maior influência de peixe nesse lago eram de tilápias. Era o peixe que mais tinha nesse lago. E era uma potência, porque eles exportavam para as regiões mais longínquas, até para Roma, peixe que se pescava nesse lago. Enquanto que o Rio Jordão era um rio ruim para peixe, para se pescar, o Mar da Galileia era riquíssimo. É um fenômeno muito interessante, porque que lá no Mar da Galileia tinha tanto peixe e o Rio Jordão não tinha peixe, pouquíssimo peixe, era ruim para se pescar. Então era incrível esse fenômeno. Mas a fama do Jordão é pelos fenômenos que aconteceram lá. João Batista batizando, quebrando paradigmas judaicos, batizando em água que eram consideradas impuras para os judeus, que ela continha uma quantidade fora do normal de sal, devido à região do Mar Morto, que aquela região era uma região salgada, a terra era salgada. Até o Mar Morto, ele desaguava lá no Mar Morto, e nesse rio, de não significado, porém muito importante, Jesus foi batizado no Rio Jordão. João Batista, chamando o povo ao Jordão, chamando de raça de víbora, ou seja, enfiando uma víbora dentro d'água e tirando alguém consagrado a Deus. Então realmente era um ponto de referência esse rio. E grandes fenômenos, grandes milagres. Nós vemos que Naamã foi curado da lepra no Rio Jordão. Então, enquanto João Batista batizava para arrependimento e salvação nesta vida, Naamã era curado de lepra.
Embora nós vemos muitos tipos de ministrações, de pregações sobre Naamã, como sendo exemplo, há quem cante música chamando para ser como Naamã, mas equivocadamente, porque Naamã, ele ficou vislumbrado com tudo que Deus fez na vida dele, ficou agradecido, reconheceu o Deus de Israel como Senhor, mas voltou para sua vida velha e foi se dobrar com o seu rei diante dos deuses antigos sem nenhum pudor. E nós sabemos que quem se converte a Deus, tem um encontro real com Jesus, ele faz como Daniel. Ainda que tenha que entrar na cova dos leões, mas o padrão de vida do ímpio ele não assume, não participa. Ele estava numa terra estranha, no meio de um povo estranho, com práticas e costumes estranhos, pagãos. Mas o que ele disse? Esse sim é um crente convertido. Esse sim. Ele estava lá porque ele foi obrigado a estar lá. Mas mesmo estando lá, para ter mordomia, para ter regalias, ele deu um exemplo de crente. Não participou dos banquetes pagãos, das festas pagãs e dos rituais pagãos, mesmo com o risco de ir para a cova dos leões. Diferença de Naamã. Naamã volta para as suas práticas antigas, porque ele não podia abrir mão dos privilégios que tinha. Então, realmente Naamã não se converteu. Se ele tivesse se convertido, ele teria deixado tudo por amor ao Deus de Israel. Não o fez. Então, coisas extraordinárias. Céu se abriu. Nunca houvera uma manifestação corpórea, uma teofania do Espírito Santo. E, no entanto, ele foi visto em forma de pomba, tomou uma forma corpórea pela primeira vez. Não há uma outra história bíblica antes disso que o Espírito Santo tenha se manifestado em forma corpórea de alguma coisa. Então, pela primeira vez, o Espírito Santo se manifestou em forma corpórea. Jesus foi batizado ao Jordão. João Batista quebrou os paradigmas judaicos para abrir caminho para a doutrina dos apóstolos. E Naamã foi curado. Naamã, o sírio, foi curado. Então, estas são as informações que nós temos da importância do Rio Jordão. Esse fértil crescente, ou terra de luxúria, ficava na região de Moabita. Lá de Jerusalém, ou da cidade de Davi, até os campos de Moabe, do outro lado do Jordão, distanciava-se a aproximadamente 12 quilômetros de distância. 12 quilômetros de distância. Então não era muito longe, mas também não era a distância de um tiro de pedra. Então Jordão que desce, humilhado, mas foi exaltado. A humildade, o Rio Jordão é um exemplo da humildade. Não deságua, todos os demais rios desaguam no mar. Abaixo do nível do mar, só ele. Quando ele desemboca no Mar Morto, ele já está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. É uma depressão muito grande no vale
da terra. Então esse é o destaque que nós temos sobre o Rio Jordão, a sua importância na região da Palestina. É um rio de extrema importância, de um valor histórico extraordinário e um rio de muitos milagres, muitas histórias. É um rio que a história diz que ele sofreu terremoto, foi bloqueado o seu fluxo por 3 vezes. E nós sabemos também que o rio foi aberto, Deus abriu, assim como abriu o Mar Vermelho uma vez, abriu o Rio Jordão por 3 vezes. Então muitos milagres aconteceram no Rio Jordão. O Rio Jordão foi aberto pela primeira vez para o povo de Deus entrar na Terra Prometida. Depois, Deus abriu o Rio Jordão quando Elias passou para o outro lado para ser arrebatado por Deus. Abriu novamente quando Eliseu voltou. Ao tocar a capa de Elias nas águas, Deus abriu. Então é um grande exemplo para nós e uma grande curiosidade para nós sabermos. Nos leva a olhar para as Sagradas Escrituras e ver que desde os primórdios a palavra de Deus vem falando acerca do Jordão, da importância para o povo daquela época e em especial para o povo de Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor.